A história que vocês conhecem, a história dos heróis e vilões, das capas e dos símbolos, é apenas a página final de um livro muito, muito antigo. Hoje, eu quero levar vocês de volta ao começo, antes que existisse qualquer herói, antes mesmo que os nomes fossem criados. Havia apenas a sombra e a luz. Imagine um mundo em preto e branco, granulado, como um filme antigo perdido no tempo. O vento assobia entre montanhas que tocam um céu cinzento e vazio. A própria imagem treme, frágil, como se a memória do tempo estivesse prestes a se despedaçar. Foi nesse silêncio primordial que um clarão cortou o céu. Um raio de pura energia que rasgou a escuridão. No centro desse clarão, uma figura colossal, envolta em fumaça e poder bruto, se revelou. Não tinha nome, não tinha forma definida. Era apenas o começo, o primordial dessa centelha, da poeira que se erguia do chão rachado. Algo novo começou a se formar, como cinzas sendo sopradas por um sopro divino. Uma jovem de olhos brancos e brilhantes surgiu. Seu nome era Alba. Ela foi a primeira portadora da luz, o primeiro coração a pulsar coragem neste mundo vazio. Onde ela tocava, o chão estéril brilhava com vida. E as cicatrizes antigas da terra começavam a se curar, pulsando com uma energia suave e quente. Alba não era uma deusa, nem uma rainha. Ela era simplesmente a primeira fagulha. A promessa de que a escuridão não reinaria sozinha. Mas toda a luz projeta uma sombra. Do outro lado da montanha, em um vale, onde o frio se agarrava às rochas, um vulto começou a se formar. Não tinha rosto, apenas um vazio úmido, que parecia escorrer trevas. Onde ele pisava, a vida se recolhia, as flores murchavam instantaneamente, e o solo se tornava negro e infértil. Seu nome era Umbra, a personificação do fim, do silêncio eterno. Com uma voz que soava como o arrastar de pedras no fundo de um abismo, ele proferiu as primeiras palavras de desafio. Toda luz precisa de um fim. Ele não era mau por natureza. Ele era o equilíbrio. A noite que, inevitavelmente, segue o dia. E então, o primeiro confronto. A tela pisca, com falhas e riscos, como se a própria câmera da história lutasse para registrar aquele momento. Alba, sentindo a presença opressora de Umbra, ergueu suas mãos. Das pontas de seus dedos, um círculo de luz ancestral. Uma magia que o tempo esqueceria, se materializou, pulsando com o poder da criação. Em resposta, Umbra abriu seus braços vazios, e deles, um redemoinho de sombras puras se ergueu, engolindo o céu e transformando o dia em uma noite artificial. Aquilo não era uma luta entre o bem e o mal. Não havia heróis ou vilões ali. Eram apenas duas forças primordiais. A primeira batalha pela alma do mundo, uma dança de criação e aniquilação que ameaçava desfazer a própria realidade, antes mesmo que ela pudesse nascer de verdade. A terra tremia sob a força daquele embate. Montanhas rachavam e o céu parecia prestes a cair. O mundo, ainda em seu estado nascente, gritava em agonia. E foi desse grito que uma terceira força despertou. Da própria rocha, como se a montanha tivesse ganhado vida, surgiu uma nova figura. Ele era Orion, um guerreiro primitivo, com uma armadura feita de pedra brilhante, que parecia ter sido forjada no núcleo do planeta. Suas. Ele segurava uma lança ancestral, que vibrava com a energia sísmica da Terra. Ele não era da luz, nem da sombra. Ele era a ordem, o pilar que sustentaria o mundo. Com um grito que ecoou por todos os vales, ele bradou: se vocês continuarem, o mundo nunca nascerá. E com um único movimento, ele bateu a base de sua lança no chão. O impacto foi cataclísmico. Uma onda de energia pura se espalhou, não de luz ou de escuridão, mas de ordem. Uma força estabilizadora que congelou Alba e Umbra no lugar por um instante. A luz ofuscante dela e as sombras devoradoras dele recuaram, contidas pela vontade de Orion. O caos cessou. O silêncio retornou, mas desta vez não era um silêncio vazio. Era um silêncio de expectativa.
Naquele platô rachado, os três primordiais ficaram frente a frente. Alba, com sua luz pulsante, Umbra, com seu vazio profundo, e Orion, firme como a montanha da qual nasceu. A imagem congela, como uma fotografia de jornal antigo, capturando o momento que definiria o destino de tudo o que viria a existir. E assim, nasceu o primeiro acordo. Um pacto silencioso, selado não com palavras, mas com a compreensão mútua de seus papéis. Eles formaram a Ordem dos Primeiros. Eles juraram nunca destruir o mundo que ambos desejavam, mas em vez disso, moldá-lo, cada um à sua maneira. Alba traria a vida, a esperança e a coragem. Umbra traria o fim, o descanso e o mistério. E Orion manteria o equilíbrio, garantindo que nenhuma força sobrepujasse a outra, preservando a estrutura da realidade. Da união desses três poderes, da colisão controlada entre luz, sombra e ordem, pequenos fragmentos de energia pura se desprenderam, flutuando pelo ar como sementes brilhantes em uma brisa. Essas sementes se espalharam pelos quatro cantos do mundo, adormecendo na terra, na água e no ar, esperando. Elas se tornariam a origem de todos os superpoderes que existiriam nos milênios seguintes. Cada poder, cada habilidade, cada herói e vilão, todos nasceram daquele pacto. A câmera então se afasta, subindo lentamente para o céu cinzento. Lá embaixo, as três figuras começam a caminhar em direções diferentes, cada uma com seu propósito. E antes das lendas que seriam contadas ao redor de fogueiras, antes das máscaras que esconderiam rostos e das capas que voariam pelos céus, houve apenas três sombras caminhando pelo vazio. Eles não eram heróis, não eram deuses. Eram Okome. A tela desbota, clareando cada vez mais, até se tornar um branco ofuscante, queimado, como se a película do filme finalmente tivesse derretido, incapaz de conter a magnitude da história que acabara de registrar. O fim do filme, mas o início de tudo. Obrigado por assistir a essa jornada até a origem de tudo. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Até a próxima.